Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Eu desejo que vocês estejam todos em paz. E aí, hoje eu vim aqui, né, através dessa videoaula, para que a gente possa fazer a nossa correção da nossa atividade, né? Então, a atividade foi relacionada sobre o conteúdo interação gênicas, né? Onde vocês assistiram aí duas videoaulas e acredito que vocês conseguiram, né, captar o conteúdo, né? E para que a gente possa fazer essa correção, né, eu queria só falar alguns tópicos em relação à interação gênica, né? Então, assim, bem, gente, desde os primórdios, né, quando eles identificaram essas questões das heranças, né, das características, e aí eles, né, verificaram que a herança de certas características elas somente podiam ser explicadas, né, admitindo, né, no caso, que a atuação na atuação conjunta, né, de mais de um gene, né? Então, não era só um gene, ele não, só um gene, ele é responsável por determinada característica. E sim, né, que ocorre, no caso, uma interação entre dois ou mais genes, né? Então, vocês sabem que no nosso caso, por exemplo, nós temos cerca de 25 mil até agora, né, identificados no nosso genoma. E esses 25 mil genes, eles têm características, né, cada um vai ter sua função, mas que algumas características, né, que vão se expressar, ou seja, o fenótipo que vão se expressar, elas, no caso, elas vão ter interações, né, entre mais de um gene. Então, um exemplo no nosso caso é a cor do nosso olho, né? Então, a cor do nosso olho, ele não depende só apenas de um gene, e sim de mais de um, né? A questão dos olhos, né? Por exemplo, nós temos a interação de dois tipos de genes, né? Um que está no cromossomo 19 e o outro que está no cromossomo 15. E a interação entre esses dois genes é que vão determinar a cor dos olhos do indivíduo. Também temos outro exemplo que são a questão dos periquitos, aqueles que são coloridos, né? Então, existe periquitos da cor azul, verde, amarelo, branco, né? E o que acontece? Isso se dá, né, a partir dessas interações que ocorrem, né, entre mais de um genes, certo? Então, esses genes eles interagem e assim ocorre essa variação de cores, né, da plumagem desses periquitos. Essa interação entre a determinação da cor desses periquitos. No livro de vocês, vocês vão encontrar na página 45. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem dar uma olhada lá. E depois, se surgir alguma dúvida, só é entrar em contato, que aí a gente tenta sanar as dúvidas de vocês. Então, gente, para a gente iniciar, né, a primeira questão que foi passada para vocês. Então, ela diz assim: pares de genes com segregação independente podem agir conjuntamente na determinação de uma mesma característica fenotípica. Este fenômeno é conhecido como que, gente, eu terminei de falar agora há pouco, né? Então, a interação gênica. Então, a interação gênica é essa, né? Essa ação conjunta de mais de um gene. Então, eu tenho uma determinada característica e essa característica ela vai ser determinada a partir não só de um gene, mas de mais de um, certo? Então, eles vão ocorrer uma interação. E aí, gente, esses genes não é obrigatório que eles estejam num cromossomo só, certo? Então, eles podem estar em cromossomos distintos, certo?
Eles têm a segregação independente, como todos os outros, certo? E essa mais que no processo da característica, né, na manifestação da característica, eles interagem entre si. Então, por isso a gente tem o nome de interação gênica. Em seguida, nós temos a segunda questão que foi proposta aí para vocês, né? E aí a gente fala sobre um tipo de interação gênica, né? Então, ele disse o tipo de interação gênica. Em uma interação gênica epistática, o gene que é inibido recebe a denominação de. Vejam só, gente, a epistasia, né, que assim a gente chama, né, quando, né, um alelo ele inibe no caso a manifestação de um outro gene alelo, certo? Então, ele inibe a manifestação de um outro gene alelo, certo? E aí a gente chama isso de epistasia. O gene que inibe a manifestação do outro, a gente chama de epistático, certo? O gene que, no caso, né, é inibido, nós chamamos ele de hipostático. Então, a resposta correta aqui, né, no caso, seria hipostático. Nós temos que entender isso, né? Eu acredito que todo mundo assistiu a videoaula. E assim, um caso comum de epistasia é no caso do cão labrador, né? Então, o cão labrador, ele tem, né, várias cores de pelagem. E essa cor, né, ela se dá através de um gene que a gente diz que a cor preta, ela é a cor dominante, certo? E a cor marrom é a cor recessiva. Só que aí ocorre uma interação de epistasia, no caso, ocorre uma epistasia, onde existe um gene que ele tem a capacidade de inibir a cor que é determinada por aquele gene. E aí o que é que acontece? Nós chamamos de Bzão, o gene que determina a cor preta, certo? E Bzinho, né, aquele que determina a cor marrom. Se o cachorro for Bzão, Bzinho, ele vai ser pelagem preta. Se ele for Bzão, ele tem pelagem preta. E se ele for Bzinho, Bzinho, ele tem pelagem marrom. Mas existe um gene que a gente vai chamar ele de Ezão, certo? Então, se esse gene, no caso ele é um gene dominante, certo? Se ele for dominante, no caso, ele vai manifestar a cor. Então, ele vai deixar que aquela cor se manifeste. Então, se o indivíduo ele apresenta o exão, o cachorro vai se manifestar do jeito que o outro gene determinar. Se ele for ezinho, no caso que são genes recessivos, certo? Vai ocorrer o processo de inibição da cor. Então, no caso, os indivíduos, vejam só, se o indivíduo for ezinho, ele vai impedir que ocorra, certo? A cor, e aí, no caso, ele vai ser do tipo dourado, né? E aqueles labradores que são, né, aquele meio amarelado, que no caso é o dourado, certo? Então, isso é uma forma, certo, de que vocês entendam o que é epistasia, né? A epistasia é quando um gene, ele impede que o outro gene se manifeste. Então, ele inibe a manifestação de um outro gene. Então, o gene que inibe, ele é um gene epistático, e no caso, o gene que é inibido, no caso desse gene que eu tô falando aqui dos labradores, o gene Bzão, no caso que é o que determina a cor preta, ele, se no caso for ezinho, ele vai, no caso, ser o gene que vai ser hipostático. Então, ele vai ser inibido, ok, gente? Então, espero que eu tenha
conseguido sanar as dúvidas de vocês, né? Estou encerrando a minha correção por hoje e até a próxima.